Bom dia, bom dia, bom dia, todos neste domingo, um domingo muito especial, um domingo que diz muito para quem é cristão, para quem acredita em Deus, para quem tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É uma semana, sem dúvida, a maior de todas as semanas, para quem tem fé, para quem acredita, porque do contrário é uma semana qualquer, com a diferença de que ela tem muitos dias para descansar e gozar a vida. E nós estamos aqui, cambaleando, escorando, se arrastando, nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo, a única salvação da humanidade. Eu não conheço outra coisa, eu não conheço outra saída, eu não conheço outra solução de salvação a não ser por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus onipotente, o Filho amado, o Filho predileto. E nesse domingo de Ramos, nós vamos reviver a situação que ele viveu. Estava ele na casa de amigos, na casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, e resolve ir para Jerusalém. E naquele tempo ele pediu um jumentinho para uma pessoa, para um amigo lá em Betfagé. E de Betânia para Jerusalém era poucos quilômetros. Se não me falha a memória, acho que era 7 quilômetros. E ele vai. Pede o jumentinho e vai. E ele queria chacotear o poder da época. Ele entra em Jerusalém montado num jumento por símbolo de paz. Porque se fosse por guerra, para simbolizar algo diferente, ele iria a cavalo, mas foi de jumento. E aquela população, 3.000 a 5.000 pessoas, recebe ele com ramo nas mãos, sacudindo os ramos, gritando: Hosana, Hosana, o filho de Davi. E aqueles que gritavam Hosana, possivelmente na sexta-feira da Paixão, diante da Fortaleza Antônia, gritarão: crucificam, crucificam. E aos pés da cruz também acompanharão a sua humilhação, o seu sofrimento atroz, a sua tortura. Todos compartilharão, vendo o sangue escorrendo e a mãe dolorosa, lacrimosa, aos pés da cruz, vendo o filho que pendia. Mas quando ele entra em Jerusalém, ele mostra que ele quer entrar também na sua vida. E você tem que estar com o ramo verde, sacudindo o ramo e deixar ele entrar na profundidade da tua alma,
no teu coração. Ele vem para Jerusalém para cumprir a missão dele. Ele entra dentro de você para cumprir a sua missão. Veja que você precisa estar de braços abertos para recebê-lo, porque ele estará de braços abertos no madeiro da cruz, sofrendo, dando seu sangue para todos nós, para os homens que viveram com ele, para os homens que viveram antes dele e para os homens que viverão até o último momento da existência da humanidade. Ele estará de braços abertos, não para apontar o dedo para você, não para te acusar dos teus pecados, mas para te abrir os olhos, para que você o receba completamente dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua vida. Ele é o Jesus de Nazaré, aquele que é a única salvação, a única esperança de você encontrar a sua salvação. Eu não estou aqui para falar de outro ser, eu não estou aqui para falar de outra coisa, eu não estou aqui para mostrar outra verdade, porque ele é a verdade infinita. Ele é, como Santo Agostinho disse, o amor não amado. Ele que existe com o Pai antes da formação do universo, antes que a luz existisse. Ele que não é criatura do Pai, ele que é o desdobramento do Pai, e é por isso que ele diz: eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. E agora, nessa Semana Santa, se você crê, se você quer ter uma vida de união com Deus, se você quer encontrar a Jesus, se você quer se santificar, se você quer estar na graça de Deus, se você quiser receber essa emanação de Jesus, receber o seu poder, receber a sua graça, receber a sua energia, você tem que fazer essa conexão com Deus, você tem que fazer essa conexão com Jesus, porque ele disse para Pilatos que ele era o caminho, a verdade e a vida. Quando Pilatos perguntou para ele, mas qual é a verdade? Não tem registro dessa resposta, mas silenciosamente ele responde a Jesus que a verdade estava diante dele, dos olhos de Pôncio Pilatos. Ele é a verdade, e a verdade absoluta. Hoje nós vemos, eu pus aí no meu Facebook e pus também lá no YouTube, que muitos impérios caíram, muitos impérios desmoronaram e caíram por terra e tiveram fim, mas ele é o império do reino dele. E o reino dele não é este mundo. O reino dele não está na pedra, não está no ouro. O reino dele está dentro de você. Ele disse: se vós me amardes, eu e o Pai iremos até vós e lhe faremos morada. Eu te pergunto, meu amigo, meu irmão, meu internauta, meu cristão, existe alguma coisa que o mundo pode nos dar melhor que isso, que ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Com certeza não existe nada que se compare com isso. Com certeza não existe nada melhor do que isso. E eu te digo, abrace a Jesus hoje e agora. Você não precisa ir numa igreja, você não precisa ir num templo
para sacudir um ramo verde. Você pode fazer isso fechado dentro do seu quarto. Você pode fazer isso com o seu coração. Se você tiver o ramo para simbolizar, tudo bem, mas se não tiver, tem a mesma eficácia, tem a mesma valia de fazer com o poder da mente, de fazer com o poder do seu coração, com o poder da sua alma e gritar: bendito sois, meu Jesus, bendito sois, vós que entra no meu coração, da mesma forma que entrastes em Jerusalém. Bendito seja bem-vindo, seja bendito, bendito você que entra na minha casa e santifica a minha casa. Bendito sejais, ó Jesus de Nazaré. Ele, que era filho do seu pai terreno, São José, muito mais velho que Maria, e Maria não chamava Maria, chamava Miriam, e São José, por conselho do ancião do templo de Hélios, sugere que São José fique com Maria ou com Miriam. E ele não era um simples carpinteiro, como se diz por aí, mas São José era um construtor, tinha uma profissão boa, tinha um conhecimento mais abrangente. Ele que respeita o pai, que respeita a mãe, ele que depois dos 12 anos segue o outro caminho, segue a sua vida oculta, e vai morar com os essênios, vai ficar com os essênios e fica lá até os 30 anos. E depois volta para cumprir a missão do Pai, para fazer a vontade do seu Pai. Ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, para fazer a vontade do Pai. E como filho obediente, ele faz a vontade do Pai, nos mínimos detalhes. E quando ele vai entrando em Jerusalém, e que ele vê o templo, ele põe-se a chorar, e chora. Chora porque ele profetiza o que no ano 70 aproximadamente acontecerá a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. E ele mostra para o mundo a sua verdadeira natureza divina e a sua natureza humana. Duas naturezas juntas. E para que ele veio mostrar isso? Por causa de mim, por causa de você. Foi por tua causa também que ele veio no mundo. Foi para a tua salvação que ele também veio no mundo. Foi para te salvar de uma existência perdida, salvar para te dar a vida e te dar a vida em abundância. Foi para isso que ele veio no mundo. De braços abertos, te acolher e te abraçar, para que você tenha uma felicidade duradoura, para que você tenha uma compreensão, para estabelecer dentro de você o reino dele, um reino que não terá fim, como os outros reinos que eu estou mostrando aí no Facebook. Porque a Igreja Católica, embora eu não seja católico, eu não tenha religião nenhuma, todos os reinos caíram, mas a Igreja Católica está de pé. E por que ela está de pé? Porque ela tem um padrinho, ela tem o Deus dela, que é Jesus de Nazaré. Jesus não deixou igreja nenhuma. A única igreja que ele deixou foi dentro do coração do homem.
e edificou a igreja dentro do coração do homem, porque essa é indestrutível. Ninguém vai destruir a igreja de Jesus Cristo que existe dentro de você. Ninguém vai ameaçar essa igreja. Ninguém vai mutilar essa igreja. Ninguém vai dinamitar essa igreja. Essa igreja é por toda a eternidade. Enquanto a eternidade for a eternidade, se você tiver na graça de Deus, você vai ser uma criatura feliz, uma criatura compreensiva que está junto com Jesus de Nazaré, o seu Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. E Ele te dará força para ultrapassar todos os teus desafios. Ele te dará tudo o que você precisar para ser feliz, próspero e uma criatura abençoada. Jesus reina, Jesus vive, Jesus é o Rei. Gritai com a voz do teu coração e da tua alma: vinde, Jesus, vinde entrar dentro da minha alma e dentro da minha casa e dentro do meu coração. Peça a Deus todos os dias. Aproveite essa Semana Santa para que você tenha verdadeiramente uma Semana Santa de fé, de aconchego, de aproximação, de vitória, de sucesso, de grandeza espiritual. E eu estarei aqui junto com você para meditar a semana inteirinha, todos os dias fazendo live, para te mostrar Jesus de Nazaré, aquele que tinha 1,80 m, aquele que era cor de cuia, aquele que não nasceu no dia 25 de dezembro, mas se nasceu possivelmente 2 de outubro, mas nada disso importa, 6 anos antes do que o povo pensa. Ele, Jesus de Nazaré, aquele que teve com os essênios, aquele que deu seu sangue e a sua vida para as suas ovelhas, para você. Foi por você que ele deu a vida. E eu te peço, em nome de Deus, que você guarde uma recordação minha. Ame a Deus, ame a Jesus com toda a força do teu coração, com toda a força da tua alma, com todo o poder da tua mente, com toda a sua inteligência, para que você seja abençoado, para que você seja próspero, para que você seja feliz, para que você seja liberto. Ame a Deus e guarda essa recordação que eu fiz esse pedido para você amar a Deus. Esse é o pacto que nós vamos fazer entre nós. Eu te deixo esse presente, que eu te pedi, que ame a Deus e ame Jesus, porque quem muito ama, muito será perdoado, porque Jesus perdoa todos os pecados. Ele perdoa tudo, qualquer pecado, por mais hediondo que seja. E eu quero te dizer uma coisa: por que o mundo está ruim? Por que o mundo está ficando tenebroso? É porque não existe amor no coração do homem. O homem está afastado de Deus. O homem não está ligado a Deus. É por isso que as guerras estão acontecendo. O homem é mau para o homem. Por que o mundo está essa tragédia, está essa lástima, está esse mundo tenebroso? Porque não está cumprindo o mandamento que ele deixou. E eu vos dou um novo mandamento: amai um vós outro como eu vos tenho amado. E o homem não está cumprindo esse mandamento. E o homem e a humanidade precisa cumprir este mandamento: amai um
como eu vos uns aos outros como eu vos amei. Cumpra esse mandamento em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome de Deus Todo-Poderoso. Ame seu próximo como a ti mesmo, com toda a força do seu coração, com todo o amor da sua alma. Amém, amém, amém.